É isso aí, gente, e nós temos a alegria de acolher tantas religiosas que vieram falar da sua vocação hoje, as irmãs que são da congregação Missionárias de Cristo e foram fundadas por um bispo, né? Acabamos de ouvir no outro bloco, e tem sempre a relação aí com o sacerdote na vocação delas. É por isso que nesse momento a gente quer também valorizar e agradecer ao Padre Nilson pelo serviço, pelo dom da vida dele, e ele nos recebeu na sua paróquia e mostrou como é que é a rotina aí no cotidiano. Vamos acompanhar. Se você pensa que um padre passa 100% do dia rezando, está enganado. Hoje a gente vai contar um pouquinho da rotina do nosso querido Padre Nilson. Preparados? Vamos lá! Eu sou o Padre Nilson Mota, sou pároco da Paróquia São Lucas Evangelista aqui em Carapicuíba. Bom, acordei de manhã, tomei meu café e agora estou me preparando para ir à bênção do Santíssimo. Depois tem a Santa Missa, depois da missa tem atendimentos e o dia segue depois com outras atividades variadas. Bem, essa primeira paramentação na quarta-feira é para adoração ao Santíssimo. Vou agora oficiar a bênção com o Santíssimo. Depois vem a paramentação para a Santa Missa. Toda vez que a gente está se paramentando, a gente está se revestindo do Cristo para então cumprir com aquilo que é a nossa principal missão. Porque a vida do padre ela é composta de muitas atividades, mas principalmente a ação sacramental. Então, é um momento de muita alegria para o padre, né? Se revestir do Cristo e depois estar na pessoa do Cristo para se colocar a serviço da comunidade. Após a bênção do Santíssimo, a correria continua. Agora eu estou me paramentando para a missa. Esse é um dos momentos mais importantes na vida do sacerdote. Na verdade, costumo dizer assim, que a gente estuda, se prepara durante 8 anos no seminário para esse momento de rezar a Santa Missa. Revestindo aqui do Cristo para então oferecer o Santo Sacrifício. Paz, orações e bênçãos. Realmente foi uma linda missa. Agora, o Padre Nilson se apressa para os atendimentos, que acontecem o resto da manhã. Aí depois de se paramentar, né, aí eu fecho as portas, porque o atendimento é sempre sigiloso. Um por um, o padre cumpre com a missão de apoiar e alimentar a fé das pessoas nesse momento. E não para por aí. Com a breve pausa para o almoço, o dia segue com os compromissos. O Padre Nilson é responsável pela construção de 2 comunidades em Carapicuíba, a Medalha Milagrosa e a Santa Joana d'Arc. Essa comunidade ela já existe há um bom tempo, só que a gente não tinha uma sede fixa. A capela que tem do lado ela é alugada. Então, com o tempo a gente conseguiu comprar esse terreno, estamos fazendo o pagamento do terreno ainda, mas paralelo a isso a gente já começou a construir do zero aqui. Já deu para perceber que a vida sacerdotal atende várias áreas. E ninguém melhor para falar disso do que a paroquiana Aide, que acompanha de perto o trabalho dos padres, em especial do Padre Nilson. Eu acho que a missão dele aqui é evangelizar as pessoas, é ajudar, né? E é o que ele faz sempre, está sempre presente na vida das pessoas, está sempre aconselhando, ajudando. É uma missão maravilhosa que ele tem. E que missão! Padres, muita fé e sabedoria. Continuem com esse trabalho maravilhoso, porque nós vamos continuar
orando com vocês. Paz de Cristo. E em nome da associação aqui, de todos nós leigos engajados, a gente agradece o dom da sua vida e a sua dedicação. O padre é muito responsável, ele só desliga o telefone quando está aqui, senão é todo o povo lá falando com ele o dia todo. E também agradece a todos os sacerdotes que se doam aqui na associação. É verdade, porque com raras exceções, teve um tempo que eu estava só aqui na associação e não tinha uma paróquia. Sim. Mas aí há 4 anos eu voltei para a vida de paróquia mesmo. Sim. Já sou padre, vai fazer 16 anos. Voltei para a vida da paróquia e tem que conciliar todo o trabalho. A paróquia São Lucas, que fica lá na cidade de Carapicuíba, a mesma cidade da Irmã Benedita, né, que são bairros diferentes. Fez a matéria, né? Mas é uma cidade muito grande. São por volta de 600 mil habitantes naquela cidade. Nossa, então, tá gente, sempre demais. um movimento de muita gente, né? Mas é uma alegria poder partilhar com você que está aí em casa um pouco da minha história de um dia de trabalho, né? Porque isso aí foi só um dia. Tem muitas outras coisas, mas é assim a vida do padre e eu sou feliz naquilo que eu faço. Maravilhoso. Falando em ser feliz, gente, cada um de nós tem que ser feliz no nosso quadrado, como a gente fala, né? A gente tem que ser muito decidido onde a gente está. Você é a mãe, seja feliz como mãe. Você é um pai, seja feliz. E eu não tô falando tá tudo perfeito e maravilhoso. Tô dizendo pra gente buscar a felicidade onde a gente se encontra. Assim como as irmãs que nos deram a honra, assim, de estar aqui no programa hoje, contando o seu testemunho. Muito bem, a gente saiu pro intervalo e vocês falaram uma palavra aí que a gente ficou assim, curioso, a palavra carisma. Então, irmã, por gentileza, o que representa o carisma para uma congregação? O carisma é uma coisa muito fundamental, né? Porque quando o fundador ele pensa em fundar uma congregação, a primeira coisa que está na cabeça dele é o que ele vai fazer, né? Qual o carisma, né? E Dom José Gaspar tinha isso muito na sua mente, né? Juntamente com o cofundador, né? Que era um beneditino, né? Então, ele pensou muito nas crianças, que eram crianças abandonadas, né? E ficava muito na rua, mas Dom José tinha uma coisa muito profunda no seu coração, que era a evangelização, né? Ele dizia sempre assim, se o povo não consegue chegar à igreja, a igreja tem que chegar ao povo. Por isso, nós não teremos padre suficiente. Nunca teremos padre suficiente. Então, ele queria religiosas que pudessem chegar até o povo, né? Por isso é que esse carisma das religiosas chegarem até o povo. Por isso que nós somos... Eu até estou lembrando diversas vezes aqui a matéria da capa da revista da igreja, né? da IS, porque diz assim, elas vão aonde ninguém quer ir. Exatamente. Porque em territórios distantes, onde não tem o padre, e aí já não tem a vida sacramental, né, porque não tem a Eucaristia diária, não tem a presença do padre para atender, e as religiosas estão lá. Não, nós estamos, padre, inclusive no Pará, né? E eu digo assim, com toda força do meu coração, estive no Pará, nós temos 3 casas no Pará, e eu falo por experiência, né? Aquele lugar só não é esquecido por Deus, né? Pelo resto é esquecido. Quando eu cheguei lá, eu achava que eu estava, não era nem no Brasil, eu achava que eu não estava no Brasil, né? Por quê? Porque a carência é muito grande em tudo, inclusive espiritual, né? E a gente viaja para chegar num lugar, né? A gente viaja muito. Às vezes a pessoa espera que Jesus chegue durante 6 meses para poder chegar no local. E esse viaja muito é porque tem que ir de automóvel, de barco? De barco. Geralmente a gente arrisca muito a vida para andar de barquinho, para poder chegar nas comunidades indígenas, principalmente, né? Tem que ter muita coragem para poder chegar nos ribeirinhos, nos índios, né? Um testemunho muito forte de uma jovem que está na nossa congregação, inclusive no Pará, ela está lá, né, como aspirante, que ela dizia, nós éramos todos pagãozinhos, até as missionárias chegarem, né? E faz pouco tempo, padre, faz aí a questão de 3, 4 anos, que as missionárias conseguiram chegar na casa dela. Éramos todos pagãozinhos,
quando as missionárias chegaram até eles. Porque eles estavam querendo dizer que não tinham catequese, não, eles não eram batizados. Né? Aí chegaram as missionárias, depois veio o padre, né, Rodrigo, e aí fizeram o batismo deles e aí foram catequizados. Né? Então, assim, o carisma da congregação é de chegar aos mais pobres, aonde as pessoas, o sacerdote hoje, às vezes eles não conseguem chegar, né? Às vezes até por causa da falta mesmo de sacerdote, né? Então a gente vai chegando, nós vamos chegando aonde ninguém chega. Eu sempre falo da força da mulher na vida da igreja, sempre falo isso aqui. Porque um dia disseram assim, vocês perguntaram, acho que para um bispo, se podia dizer assim, quantas congregações religiosas femininas existem na igreja? Aí ele diz assim, olha, você consegue contar as estrelas do céu? Não, então não dá para dizer. Não dá. Porque são muitas, e a gente louva a Deus por isso. Porque é um trabalho muito fecundo, que vai ao encontro mesmo daqueles que sofrem. Existem trabalhos inúmeros na vida da igreja, exclusivamente feito pelas mulheres, pelas religiosas. Não estou aqui excluindo os homens, nada disso, mas na história da igreja é magnífico ver a atuação das mulheres que revolucionam o lugar onde estão com uma... Com o nada, né? E depois assim, numa prontidão de fazer a vontade de Deus, de ouvir Deus e colocar em prática. Isso é lindo. E eu fico pensando que fazem a vida acontecer sem ter o nada. Às vezes chega lá, não tem nem a comida. E a religiosa também vai comer o que o povo tem, Exatamente. Vai dormir onde o povo dorme, vai falar com a linguagem daquele local, com a cultura daquele local. Então, me veio uma inspiração, padre, que a gente fala, né? Pense na sua vocação, pense na sua... Parece que talvez para você que está ouvindo, você que é adulto, olha, a gente tem um caso de uma pessoa adulta que decidiu procurar na internet, eu vou discernir o meu caminho, está aqui falando, dando seu testemunho. Temos uma jovem de 17 anos, temos uma irmã de quantos anos, desculpa? Eu tenho 58 anos. De vida? De vida ou de vida mesmo. De vida. Agora eu tenho 35 anos de vida religiosa. Veja, 35 de vida religiosa, quase 60 doados. Então, você que está aí do outro lado, e talvez a gente está numa era do sem sentido, né? O que eu vou fazer com a minha vida? Né? Eu não quis casar, enfim, olha uma opção. No concreto da vida tem irmãos precisando, tem crianças precisando, tem adultos precisando de você. Quem sabe você pensa em dar o seu sim a serviço da igreja. O padre acabou de dizer, é um braço da igreja a vida religiosa. Onde o ministério sacerdotal não chega, a vida religiosa está chegando, porque o padre também está ocupado com umas paróquias gigantescas. Mas nem só, Simone, como se fosse um complemento, né? Eu gosto sempre de lembrar assim, é a missão. Cada um assumindo a sua missão. Eu, por exemplo, tenho exemplos na minha vida, assim, eu gosto sempre de lembrar da freira que me ensinou a conhecer mais a Sagrada Escritura. Olha só. Porque ela dava aula de hermenêutica. Eu me apaixonei pela Bíblia mais ainda quando eu vi a irmã Sônia das Pastorinhas. Depois ela deixou a parte acadêmica para ir para um paizinho pequenininho na África, para lá no meio dos pobres fazer o trabalho de evangelização dela. Mas quando ela falava, a irmã Sônia Bataglin, quando ela ensinava a hermenêutica, assim, era maravilhoso de como interpretar o texto da Sagrada Escritura. Então, tenho essa recordação muito forte. Tem a recordação da irmã Inês, que dava aula de missiologia, que era maravilhosa a aula dela, exigente demais, a gente tinha até medo dela, das exigências que ela fazia na matéria, mas são coisas que marcaram, que assumem mesmo a missão. Mas eu fiquei pensando aqui, assim, vocês, quando falam de um carisma é algo que é dado por Deus, né? Porque senão não perdura. Não perdura. Se não é dado por Deus, é uma chamazinha que rapidamente apaga, como na história muitas comunidades, muitas congregações apareceram e acabaram. Então o carisma é uma inspiração que vem de Deus. Sim. E aí depois se exerce a partir dos trabalhos que são feitos. Hoje, esse carisma está presente em quais lugares aqui do Brasil? Ela está presente no Pará, especialmente no Pará, porque lá a necessidade é maior. Mas está presente também no estado de São Paulo, né? Já esteve presente em muitos lugares. Porém, nós trabalhamos assim, aonde já o padre chegou, nós já nos retiramos, porque já está tudo pronto, né? Nós assumimos paróquias
e trabalhamos. Quando o padre chega, já está tudo pronto. São os João Batista, né? João Vai Batista. preparando o caminho. Preparando o caminho, né? Irmã, eu só... Tá acabando a nossa entrevista, desculpa. Não, tudo bem. Mas a gente chegou um testemunho aqui para falar do carisma de vocês. Sim. Então a gente quer homenageá-las também. Vamos colocar na tela para a gente poder acompanhar. Então é a Stephanie e ela diz assim: bom dia, eu me chamo Stephanie, eu moro em Itapecerica da Serra, São Paulo. A irmã que marcou a minha vida e faz parte da minha vida é a irmã Glória Aparecida Golim e a irmã Cecília, que inclusive estão participando do programa hoje. Eu as amo de paixão. Ah, parabéns! A gente agradece demais, né, padre? Ah, sim. A presença de vocês aqui certamente ilumina a vida de outras pessoas, de outras jovens, de outras senhoras, porque não tem idade para o chamado de Deus. Não tem idade. Mas queria saber, se as pessoas estão assistindo hoje, como é que eu faço para encontrar os missionários de Cristo? Como é que faz? É só ligar no nosso telefone, né? O 972883774, né? Tem o telefone das meninas também. E depois aqui. nas redes sociais ou algum site, alguma coisa Sim, está presente? tem. Algum Como é que é? site? Missionários de Cristo. Nós temos também Instagram, que é o cong.miss-Cristo. Então, é Missionárias de Cristo. Missionárias de Dá Cristo. uma busca procura lá. aí Missionários de Cristo e vai É, Lá encontrar. tem tudo sobre o nosso carisma, fundador, contato também. Muito bem. Agradecemos de coração a presença. Nós Venham agradecemos sempre, também. portas abertas. Obrigado. Tão para pertinho vocês. aí de nós. Vem Sim, sempre aqui. Deus pertinho. abençoe. Obrigado. Obrigada.